Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje, falaremos a respeito do escritor, dirigente espírita, palestrante, do homem, Richard Simonetti. Para esse programa especial, nós convidamos o escritor, também palestrante, dirigente espírita, Sidney Fernandes. Olá, Sidney, seja bem-vindo ao Despertar. Olá, muito obrigado. Estamos aqui à sua disposição. Sidney, nós sabemos que, além da vasta bibliografia do escritor Richard Simonetti, ele possuía uma relação muito próxima com você, muito antes até de iniciar todo o seu trabalho como escritor espírita. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como você e quando você conheceu Richard Simonetti. Renato, nós éramos vizinhos. Meu pai tinha uma loja de imóveis na Avenida Rodrigues Alves, em Bauru, bem próximo do prédio em que Richard morava. E eu me lembro, uma certa ocasião, menino ainda, e eu sempre admirando o trabalho dele, falei: Richard, mas que memória prodigiosa você tem. Como é que você conseguiu isso? Isso é uma graça de Deus. Falou: olha, realmente tenho uma boa memória, mas eu tive que me exercitar muito para chegar na situação que eu estou hoje. Aliás, se você quiser, eu posso ajudá-lo. Claro. Aí, Renato, ele me passou vários livros de poesias, pedindo que eu lesse aqueles grandes poetas brasileiros para que eu me exercitasse, decorasse as poesias. Tempos depois, estava devolvendo os livros para ele. Eu quero que você agora recite para mim. Então, é um dos primeiros contatos que eu tive com ele. E até hoje, há algumas poesias das quais me lembro, e eu acabei decorando por sugestão dele para exercitar a minha memória. Além disso, a livraria espírita naquela época era coordenada pelo Richard. A livraria na época chamava-se UMEB, hoje é a USE, União Municipal Espírita de Bauru, que ficava na quadra 9 da Avenida Rodrigues Alves. E eu estava sempre ali na livraria e ele era o diretor da livraria. E ele sempre conversando, orientando, enfim, foi um bom início de relacionamento dentro do meio espírita. Nessa época, jovem ainda, eu cantava num coral da MEB, Mocidade Espírita de Bauru. E aos sábados à noite, na casa da maestrina Maria José Tavares Labão, que agora é Zanardi, Richard ia lá para nos visitar. E aí a gente também, nos intervalos dos ensaios, conversávamos muito. Então, este foi, vamos dizer assim, são alguns pontos, de contato que tivemos. Depois, ele me convidou para trabalhar no SEAC, desenvolver algumas atividades. Ele pediu que eu coordenasse, na época chamávamos de evangelização infantil, hoje é espiritismo para crianças. E durante 10 anos, sob a orientação dele, eu, José Bastos, irmão do Nelson Bastos, e Luiz Aldo Tesani, coordenamos o Espiritismo para Crianças. Depois criamos a Pré-Mocidade Espírita Departamental e criamos a MEAC, da qual você fez parte também. Então, foram alguns pontos de relacionamento. Afora isso, a partir de 1971, eu fui transferido para o Banco do Brasil da cidade de Bauru. E aí, Richard também era funcionário, nossos laços se estreitaram mais ainda.
Eu ia comentar a respeito dessa relação também que era profissional, porque vocês trabalhavam na mesma empresa, no Banco do Brasil, é isso? Isso. E ele chegou a ser o meu chefe. Ele chegou a ser assim, o meu supervisor na época em que eu trabalhava em Bauru. Sidney, após o primeiro contato com o Richard, após o desenvolvimento até de algumas atividades e da orientação que Richard fez junto a você para que você pudesse auxiliá-lo no trabalho junto ao SEAC, você falou a respeito da criação da pré-mocidade, criação da evangelização, desse processo. Como era a relação de Richard Simonetti com a estrutura do SEAC na época? O Richard já era o presidente, ele coordenava. Nessa época, qual era o trabalho que você realizava com o Richard aqui no SEAC? Richard, durante uns tempos, ele foi vice-presidente do SEAC. Quem coordenava mesmo, quem era o presidente, era o senhor Sebastião Carlos Gomes de Barros, seu Carlão. Mas, na verdade, Richard sempre foi o líder, a cabeça. E depois de um certo tempo, ele conseguiu coordenar as atividades dele do banco com o SEAC de uma maneira mais intensa. Aí ele deixou de ser, vamos dizer assim, o presidente de fato para ser também de direito. E realmente, a partir do momento que eu me aproximei dele como presidente do SEAC, é que eu pude ter uma ideia da liderança, da cultura doutrinária que ele tinha, do senso de administração. Ele trouxe a contabilidade que ele aprendeu no Banco do Brasil, trouxe aqui para o SEAC, que acabou sendo desenvolvida por um voluntário, o Marcos Alberto Duval Lopes, que era irmão de um dos grandes diretores nossos, o Paulo Roberto Duval Lopes. Então, o trabalho do Richard era imenso. E se você quiser, depois nós damos mais detalhes. Mas nós temos que considerar o seguinte. Tivemos um grande presidente, Homero Escobar, que construiu este prédio, que foi um visionário. Mas depois, quem fez história no SEAC foi, sem dúvida, Richard Simonetti. Muito bem. Nós estamos conversando com o escritor, dirigente e palestrante espírita Sidney Fernandes a respeito de Richard Simonetti. Faremos um breve intervalo e voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Olá, estamos de volta com o programa Despertar. O nosso convidado de hoje é o escritor, dirigente espírita e palestrante Sidney Fernandes. Nós estamos conversando a respeito do escritor, também palestrante, e do homem Richard Simonetti. Sidney, nós conversávamos a respeito do seu primeiro contato com Richard Simonetti, e após esse primeiro contato, você e Richard iniciaram uma série de trabalhos em conjunto, sempre conectados com o Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje nós sabemos que o SEAC, uma instituição filantrópica com em torno de 140, 150 funcionários, e na época que você iniciou esse trabalho com o Richard, o SEAC ainda não tinha esse tamanho e essa estrutura que possui hoje, não é, Sidney? É verdade. O Richard foi um divisor de águas no SEAC. Ele não apenas era um grande orador,
Eu hoje tenho os arquivos dele. Há palestras que ele fez por 70 cidades brasileiras. Ele escreveu 65 livros, mas deixou um acervo extraordinário, nos quais nos abeberamos até hoje. Mas, além desse aspecto doutrinário de orador e escritor, Richard tinha uma liderança incontestável, uma cabeça enorme, e ele, em primeiro lugar, deu toda a assistência para que a nossa filantropia chegasse ao que é hoje, com 6 núcleos na periferia e o albergue. O albergue, que começou em 1951, Richard foi um dos primeiros voluntários do albergue. Ele dormia aqui no albergue, porque naquela época o plantonista passava a noite, nós não tínhamos funcionários, vigia noturno. E, inclusive, chegou a contrair algumas doenças, pelo contato com os albergados. Enfim, ele deu o sangue, a vida pelo SEAC. Além disso, eu viajei com ele muitas vezes, e uma das viagens que fizemos foi em 1973, quando nós fomos para o Nordeste. E nessa época, Richard só tinha um livro escrito, o Para Viver a Grande Mensagem. E com esse livro escrito, nós percorremos ali várias cidades do Nordeste. Nós fomos a Teresina, fomos a Fortaleza, fomos visitar o Divaldo Franco. Lá ele fez uma palestra também. Há uma coisa curiosa. Quando chegamos a Salvador, na Mansão do Caminho de Divaldo, Divaldo havia acabado de acolher mais uma criança, porque era muito comum que as crianças fossem entregues, como aquela roda antiga que colocava a criança e as freiras cuidavam. Ali também vinham muitas crianças sem documento, sem pai. Então o Divaldo tinha que criar a biografia da criança. E nasceu uma criança lá, quando estávamos lá, e em nossa homenagem, ele deu o nome da criança de Ricardo, em homenagem ao Richard, Fernandes, com o meu sobrenome. Então, foi uma coisa que ficou, né? Essa criança hoje é o homem, né? O trabalho do Divaldo é extraordinário. Então, o Richard, ele quebrou barreiras, tanto no campo doutrinário, como no campo administrativo. E no campo da mediunidade. Nós tínhamos o Cohen, na época, que agora está retornando, tínhamos o Cohen, que começava geralmente com 100, 150 pessoas, mas cada Cohen que terminava com um determinado monitor, tínhamos vários monitores, surgia um novo grupo mediúnico aqui no SEAC. Daí, as pessoas se surpreenderem que hoje nós temos ainda quase 100 grupos mediúnicos. Diminuíram um pouco com a pandemia, mas temos aí ainda uma quantidade muito grande de grupos mediúnicos que surgiram graças à iniciativa do Richard de estimular o curso de orientação mediúnica e espírita, ou espírita mediúnica, o COEM. Então, não há setor do SEAC que exista hoje que não tenha tido o dedo do Richard Simonetti. Por exemplo, de 82 a 82, 34, 5, 86, se não me engano, tivemos aqui um encontro de corais chamado Uma Noite Muito Feliz, do qual você participou várias vezes, do qual surgiu também as Noites Felizes, que ainda acontece aqui no SEAC. A primeira Expoac, era a exposição dos trabalhos dos evangelizandos, dos jovens, teve o aval do Richard. A primeira Festac surgiu paralelamente à Feira Amor, que a nossa saudosa irmã Glória
Blattner Del Neri criou, nós criamos aqui no SEAC, que existe até hoje. Na época nós tínhamos uma rifa que era autorizada pelo governo federal. Cada rifa que o Richard desenvolvia, ele estimulava muito a rifa. Ele comprava uma propriedade aqui na região, por isso que o SEAC tem hoje tantas casas aqui em volta da sua sede. Isto é, você vê que em cada ponto que existe no SEAC hoje, tem o dedo do Richard. Onde é hoje o bazar de roupas, aquela casa pertencia ao Richard. E quem morava ali era o pai dele. Com o desencarne do pai do Richard, a casa voltou para a sua posse, ele doou para o SEAC. Pouca gente sabe disso. Então, são detalhes assim que, conforme nós vamos conversando, vão aflorando a nossa memória, né? Sidney, ao longo desse processo da participação intensa do Richard em todas as áreas de atuação aqui do SEAC, a gente vê até mesmo na área artística, né? Como nessa relação sua com o Richard, você comentou a respeito dessa viagem que vocês fizeram, já do Richard escritor. Então ali iniciava-se o processo do Richard enquanto escritor espírita, foi isso? Sim. Quando estávamos em Teresina, uma obra dele chamada Temas de Hoje, Problemas de Sempre, que foi o segundo livro dele, estava com dificuldade para ser editada pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, porque a abordagem do Richard estava, vamos dizer assim, sendo encarada com uma certa estranheza por alguns dirigentes da FEB mais conservadores. E eu até brincava com ele: olha, Richard, está demorando tanto esse segundo livro seu aí, que você vai ter que mudar de nome. Por quê? Em vez de chamar Temas de Hoje, Problemas de Sempre, vai ser assim, Temas de Ontem, Problemas de Sempre. Uma brincadeira nossa. E esse livro realmente depois acabou sendo editado por uma outra editora. Mas Richard escreveu muito para a FEB, vários livros dele. Depois começamos a editar os livros em Bauru, através da Gráfica São João, mantida pelo Jair Pereira da Silva. E depois você participou, eu participei também, do surgimento da nossa editora SEAC, aqui mantida pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito bem. A editora que foi criada em 1997, e nós sabemos que a editora também contou com a sua participação e a sua inspiração no trabalho, né? Mas nós faremos um breve intervalo e nós vamos voltar, e nessa volta eu gostaria que você já fosse alinhando as ideias para a gente falar do processo do escritor Richard Simonetti, um processo que você acompanhou durante muitos anos. Foram 65 obras escritas pelo Richard, e nós sabemos que durante essa trajetória você esteve presente, acompanhando o Richard juntamente nas viagens em que o Richard fazia de lançamento das obras. Muitas vezes o coral ia participando junto, então era quase que uma grande caravana atravessando aqui o estado, viajando, e você sempre presente. E você participou de alguma dessas viagens? Exatamente, foi uma alegria muito grande. Nós estamos conversando com o escritor e palestrante Sidney Fernandes e voltamos já, faremos um breve intervalo. Olá, estamos de volta com o programa Despertar, hoje com um convidado muito especial, o escritor
dirigente espírita e palestrante Sidney Fernandes. Estamos conversando sobre Richard Simonetti. Sidney, eu gostaria agora que você falasse um pouco dessa trajetória imensa que Richard Simonetti teve na literatura espírita. E você que acompanhou o Richard desde o primeiro livro, como foi esse processo que você acompanhou os primeiros livros do Richard, o Richard que chegou ao livro de número 65, como foi para você estar ao lado e como você acompanhou, como você viu o nascimento do escritor Richard Simonetti? Em primeiro lugar, a disciplina dele. Richard disciplinadamente escrevia religiosamente toda manhã. E ele desenvolveu um trabalho extraordinário e começou a escrever. E por volta de 1963, ele teve uma atitude assim corajosa. Escreveu para o então presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e mandou o primeiro artigo dele. Se não me engano, era Medicina do Futuro, uma coisa assim. Se não foi esse título, é coisa parecida. E foi aceito. E foi publicado. E a partir dali, nunca mais saiu uma revista Reformador sem um artigo de Richard Simonetti. Com isso, ele se entusiasmou e por volta de 1969, ele soltou pela FEB o seu primeiro livro, Para Viver a Grande Mensagem. Agora, Richard tinha não apenas boa memória, cultura, competência, mas uma disciplina, uma persistência, um ritmo de trabalho extraordinários. Há poucos dias eu me utilizei de uma palestra dele, que ele fez durante muito tempo, espalhou pelo Brasil, sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa palestra eu acho que ele fez umas 70 vezes pelo Brasil inteiro. E eu, antes dele desencarnar, em 2018, ele me passou, através da esposa dele, me passou todos os arquivos dele. E eu achei o texto dessa palestra. E aí, para poder tirar alguns dados, eu coloquei a palestra gravada, o vídeo, e pus o texto ao lado. Olha, Renato, é surpreendente. A memória dele era tão prodigiosa que ele falava assim, sem nenhum teleprompter, sem nenhuma anotação, e você acompanhava assim o escrito, o que ele falava, o que estava escrito. Só podia dar em um sucesso extraordinário, só a obra Quem Tem Medo da Morte, que surgiu também da palestra que ele fazia aqui no Amor e Caridade, todo ano, Quem Tem Medo da Morte. Durante 30 anos ele fez essa palestra aqui no SEAC. E no prefácio do Quem Tem Medo da Morte você vai encontrar a referência a essa palestra. Então o livro surgiu da palestra. Olha, nós temos muitas histórias, muitas coisas para falar de Richard Simonetti. Nós precisaríamos aí ter mais tempo para relacionar. Ele não gostava de escrever romances, mas os romances dele fizeram sucesso. Começando com O Vaso de Porcelana. Mas ele gostava mesmo de livros dissertativos. Ele escrevia sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o céu e o inferno, sobre a transição contida no capítulo 18º da Gênese, enfim, coisas assim que estão nessas 65 obras que precisam ser estudadas. Assim como os grandes pintores, escritores, os grandes homens da humanidade só foram valorizados depois da sua morte, Richard foi valorizado em vida. Na minha opinião, o maior escritor e orador que o movimento espírita teve no Brasil, na minha opinião.
Mas a obra dele ficará para sempre, para ser lida, estudada, rememorada de toda forma possível. E depois de todos esses anos em contato com o Richard Simonetti, que nos deixou aí, partiu para o plano espiritual, voltou para a nossa casa, a verdadeira residência do espírito, que é o plano espiritual, e até 2018, na sua relação com o Richard, o que você poderia nos dizer acerca de todas as lições que você teve da parceria com o amigo Richard Simonetti? Ele sempre estimulou a todos nós para a continuidade do trabalho. Se hoje eu sou escritor, eu tive por base como professor, como mestre o Richard, tanto na parte técnica como também no estímulo para a literatura. Eu tornei-me orador graças ao estímulo do Richard aqui no Amor e Caridade. E nós teríamos que tomá-lo como exemplo de vida, como dirigente, como orador, como escritor, como líder, criatura que deixou um lastro extraordinário. E se o SEAC hoje tem essa grandiosidade, foi graças ao trabalho inicialmente de Homero Escobar e depois Richard veio trazer aí a sua organização e a sua liderança, motivando todos nós para o trabalho. Agora, a convivência com ele sempre foi muito agradável. Viajamos muito e tivemos o prazer de andar muito por esse Brasil, depois com viagens inclusive familiares, eu, minha esposa, ele, a esposa dele. Enfim, uma criatura que nos deixou saudades. E até hoje, ainda estava conversando com você nos bastidores, ainda nesta noite eu sonhei com ele. E agora, conversando com você, que eu me lembrei disso. Então ele continua conosco. Muito bem. Nós conversamos hoje com o escritor, palestrante, dirigente espírita Sidney Fernandes sobre o escritor, orador Richard Simonetti e as suas relações enquanto colegas de trabalho, enquanto amigos, enquanto parceiros dentro da seara da doutrina espírita. A você, muito obrigado pela audiência e até a próxima.